quero te convidar para juntos meditarmos na palavra que se encontra em Mateus, capítulo de número 26, a partir do verso 36 a seguir. Diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entre em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Amém? Meu querido irmão, amigo, eu quero falar um pouco sobre a oração. O que é a oração? Porque no momento difícil, no momento de lutas, às vezes a pessoa que está passando um momento de luta não consegue orar. Por que às vezes a pessoa que está precisando da bênção não consegue pagar o preço em oração? Pois bem, quantas vezes pessoas têm orado, clamado e não têm recebido a bênção do Senhor? A primeira pergunta que eu quero fazer para você neste momento: o que é oração para você? O que é oração para você? Porque oração, a gente fala que é conversar com Deus. E quanto mais a pessoa conversa com Deus, é para a pessoa ter intimidade. Porque você não conversa muito com quem você não tem intimidade. A primeira coisa que eu quero falar aqui: o cristão que não tem uma vida de oração, ele não tem intimidade com o seu Senhor. É alguém de uma amizade, de uma intimidade artificial. Ah, pastor, mas você está sendo radical demais, você está sendo fanático. Não, a palavra de Deus diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Certo, a Bíblia não descreve quantos minutos, mas 3 vezes ele orava. A palavra de Deus diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. Por que às vezes a pessoa não recebe? Por que às vezes você tem orado, tem clamado e Deus não tem te dado o que você tem pedido? Eu quero mostrar um texto na palavra de Deus.
E aqui eu quero citar uma coisa, porque tem muitas pessoas religiosas que acham que se orar deitado, Deus não vai ouvir. Queridos, Isaías 38, verso 2, fala do rei Ezequias. Ezequias estava enfermo, estava deitado, orou, clamou a Deus e Deus ouviu a oração dele. A palavra de Deus fala de Jonas. Jonas estava no ventre do peixe, orou a Deus e Deus ouviu a oração de Jonas. Ei, não importa a posição que você esteja, aleluia, importante é você orar confiando no Senhor. E a palavra de Deus vai dizer assim em Tiago, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tiago, ele escrevendo, aleluia, ele diz assim, capítulo de número 4, verso 3, pedi e não recebeis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Aí ele diz, para o gastardes em vossos deleites. O que você tem pedido ao Senhor? Qual é o verdadeiro objetivo do seu pedido, do seu clamor? É para mostrar que você pode? É para provar para alguém que você é? É para fugir da sua missão? Nós vemos aqui a palavra de Deus que nós acabamos de ler em Mateus. A palavra de Deus, queridos, aqui está falando que Jesus orou 3 vezes. E durante a oração dele, o Senhor Deus respondeu Jesus em silêncio. Por quê? Porque Jesus ele veio para uma missão, cumpriu uma missão. Nesse texto que nós lemos aqui, nós vamos entender que próximo do momento de Jesus ir para a cruz, ele temeu a morte. E ele pediu, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E Deus respondeu com silêncio. Deus respondeu Jesus com silêncio. Aprenda isso daqui, querido e amado irmão. Tem oração que você vai fazer, querendo, pedindo a Deus para você fugir da circunstância, do momento, da situação. E Deus vai responder com silêncio. É duro isso, mas é verdade. Vai ter momento que você vai procurar alguém para orar contigo e você não vai conseguir. E você vai voltar atrás por isso? Você vai abandonar Jesus por isso? Aleluia. No momento que não tiver nenhum irmão, ou não tiver o pastor, não tiver a irmã do ciclo de oração, no momento que não tiver nenhum obreiro, o Espírito